sexualidade? Sexualidade é o que você gosta, o que te atrai, o que te dá tesão. Bom, a sexualidade está muito ligada, no meu entendimento, à relação que o indivíduo tem com o seu próprio corpo. Eu acho uma pergunta muito complexa. Sexualidade, cara, é a opção de cada um, assim, ninguém pode delimitar nada pra ninguém, cada um faz a sua escolha. É uma opção a pessoa que decide a opção dela. Eu não sei nem o que responder, sério mesmo. Eu não sei o que dizer. A sexualidade pode ser definida como um processo dinâmico, complexo e que tem início no momento em que nascemos. Dependendo do ponto de vista profissional, o termo pode ser interpretado de diferentes maneiras. Em termos comuns, assim, o ponto comum que a gente pode falar em relação à sexualidade é justamente a reprodução, né? É a preservação da espécie. Então, o ser humano, para preservar a espécie, né, ele tem o ato sexual. Mas a sexualidade é muito mais do que isso. Então, eu diria que a reprodução é o pontinho, né? Então, a sexualidade é o quê? É em busca de alguma coisa. É em busca do outro, em busca da feminilidade, da masculinidade, das sensações, né? Das sensações corporais, suprir algumas carências. Na realidade, é a busca do prazer, da felicidade, né? Do futuro. É durante a juventude que a sexualidade é vivenciada de forma mais expressiva, ou seja, é quando adquirimos nossa capacidade reprodutiva. Mas será que os adolescentes vivem essa fase de maneira saudável? Na maioria das vezes, ele não tem a maturidade, né? A maturidade no sentido de entender o que é isso. E é justamente na adolescência que o indivíduo ele passa a ter consciência dessa sua sexualidade. Quando eles estão fazendo todo o crescimento corporal, desenvolvimento cerebral, então a maturação sexual, inclusive, tudo isso é a parte da adolescência. É justamente na adolescência que é o período da curiosidade, né, do se conhecer, né, de trocar. É justamente nessa fase que ele vai procurar, né, e vai despertar, né, a sua parte sexual. A sexualidade é experimentada de diferentes formas em cada etapa da juventude. No início, né, da adolescência, que geralmente vai dos 10 aos 14 anos, é quando você tem as grandes transformações. As mudanças são muito rápidas, mudanças corporais, mudança do sentimento. Então, a curiosidade é muito grande, é quando ele começa a conhecer seu corpo, a imagem corporal, né? Então, na realidade, você vai ter a autossexualidade, a masturbação. É um período muito do amor platônico, então que você entende aquelas meninas que vão no show, gritam, né, pelos seus grandes ídolos, então os cartazes, né, hoje em dia nem tanto cartaz, porque você já tem mais a internet, mas é você se apaixonar por aquele seu ídolo, por aquele que se imagina, no caso das meninas, pelo seu príncipe encantado. Da fase dos 14 a 17 anos é a fase quando eles realmente partem para a atividade, para o contato, né? E é a fase onde você tem os impulsos, a emoção, as transformações hormonais, elas estão borbulhando. Então é o difícil você se conter. E é tudo aqui e agora, e eu diria que é a fase onde você tem mais situações de risco, mais situações de vulnerabilidade, quando eles passam para assumir, né, a ter esse contato, a se conhecer e iniciam então a sua atividade sexual. Já a partir dos 17 anos, quando você já tem está completando, né, já tem o final desse desenvolvimento, dessa maturação física, né, e emocional, quando eles procuram mais ajuda, quando tem mais consciência dos riscos, é uma fase importante de você assistir, e aí então que você já tem as suas definições, né, da sua identidade. Que homem que eu sou, que mulher que eu sou, e a minha identidade sexual, meu comportamento, minha atitude sexual já está mais definida nessa faixa etária. Independentemente das referências culturais, das condições econômicas ou geográficas, todo adolescente vivencia a sexualidade, seja nos aspectos mais positivos deste momento ou mesmo naqueles mais arriscados e controversos.
então aquela gravidez não planejada, né, justamente nessa sensação do aqui e agora, comigo isso não vai acontecer, de repente você pode ter uma menina grávida, ou então, inclusive, sofrer algum tipo de bullying, que aí nós vamos ter homofobia, quer dizer, uma série de fatores que possam influenciar. O desenvolvimento dessa sexualidade é tão importante como o desenvolvimento físico, tão importante quanto você se preocupar que esse adolescente não tenha uma doença, quer dizer, a prevenção. Por mais que você tenha toda uma liberação sexual, né, mas a sociedade ela não se preparou para isso, né, ela não se preparou para lidar com essa liberação, né, para lidar com toda essa mudança de comportamento em relação à sexualidade. Por outro lado também, a própria sociedade utiliza o apelo sexual por uma série de acontecimentos, né, na mídia. Então isso é um problema. Por vezes a família também, ela não tem condição de dialogar, de conversar sobre a sexualidade, ela tem uma dificuldade também. O avanço das tecnologias da informação e comunicação traz novos desafios para uma sexualidade mais saudável. Mas ao mesmo tempo essa informação nem sempre é uma informação validada, né? Nem sempre é uma informação correta. E mais ainda, nem sempre esse adolescente tem capacidade de interpretar essa informação e de utilizar essa informação de uma forma mais certa. Então, geralmente, o adolescente ele procura essa informação com o seu amigo ou, né, como eu falei, na internet, né, até se comunicam. Mas, na realidade, nem sempre esse amigo vai poder tirar as dúvidas. Em uma fase com tantos questionamentos, a recomendação é procurar apoio profissional e fontes de informação confiáveis. Estamos com todos os meios de informação, né? Nós temos não só uma consulta que ele pode fazer em qualquer unidade de saúde, nós temos um meio chamado Adolec, rede Adolec do Ministério da Saúde, então é só entrar adolec.br e você consegue todas as informações. A sexualidade pode até gerar certas inseguranças, principalmente na adolescência, mas é parte da natureza humana e merece ser vivenciada plenamente. Enquanto nós estamos vivos, nós somos sexualmente ativos. Inclusive, a parte do relacionamento humano tem muito a ver não só com a afetividade, mas também com a sexualidade. Então, a sexualidade é isso, é um acúmulo de experiências que vai fazer com que cada vez mais o indivíduo se desenvolva a nível emocional e a nível físico. É um processo que nunca tem fim. Acabou.